comecei a gravar nossa aula aqui. Ela vai estar disponível no Canvas durante 14 dias e no YouTube até o final do semestre, certo? A gente acabou de fazer uma revisão, então, de como que a gente projeta uma unidade de controle usando uma máquina de estados. Se você não viu essa aula, volta na última aula para dar uma olhada no conteúdo. E isso aqui é basicamente um resumo, certo? Só que existe uma outra abordagem para a gente construir uma unidade de controle, tá certo? E basicamente é o seguinte, quando a gente olha essa máquina de estados aí, ela tem uma coisa boa que, vamos falar assim, ela é super otimizada, ou seja, essa máquina de estados, ela funciona para o MIPS, no caso, certo? Isso é bom porque a gente consegue fazer, né, um circuito bastante otimizado para a nossa máquina de controle, para a nossa unidade de controle. Por mais que exista essa separação aqui, que eu tentei ilustrar aqui, entre lógica de controle, sequenciador e registrador, porque isso é um projeto bem mais, vamos falar assim, abstrato, né? Por mais que eu tenha apresentado esse projeto abstrato, quando a gente vai implementar lá na prática, né, o sequenciador, a gente acabou de ver um circuito sequenciador na aula passada e agora no início da aula, que o sequenciador ele é feito especificamente para aquela arquitetura, as portas lógicas que a gente coloca ali dentro. Então, tem esse primeiro ponto, né, que existe uma questão de não ser um projeto flexível, tá certo? E tem um segundo ponto também. Se a gente tem um número de... Né, aqui no caso, a gente tem 10 estados nessa máquina, mas em processadores, vamos falar assim, mais comerciais, a gente não tem só 10 estados. A gente pode ter 20, 30. Imagina controlar esse tanto de estado. Fica muito complexo, na verdade, fazer o projeto de uma unidade quando a gente começa uma unidade de controle por máquina de estado, quando a gente começa a ter muito estado, tá bom? E o que acontece? Existe uma outra forma de a gente fazer o nosso projeto. Então vamos só listar aqui quais seriam, vamos resumir, né? Quais seriam as desvantagens, né? Máquina de estados. Implementação de máquina de estados. Primeira implementação que a gente tem, então, é justamente vamos falar assim, desempenho, né? Desempenho. Vou colocar aqui o mais para significar positivo, né? Desempenho. O ponto negativo que a gente tem é a flexibilidade. Flexibilidade. Porque justamente o circuito está ali construído. Uma vez que a gente construiu o circuito, a gente só consegue executar aquela lógica de controle específica para aquele conjunto de instruções. E tem uma questão também, que é a questão da complexidade de projeto. De projeto do próprio circuito. Projeto e também para manutenção, vamos falar assim, para achar bug e tal. Então, como tudo na computação, pontos positivos, pontos negativos, trade-offs. Certo? Uma ideia que visa justamente a oferecer um compromisso um pouco melhor quanto à questão de desempenho e flexibilidade é justamente a ideia da microprogramação. Aí na microprogramação, né, a gente, em vez de implementar uma máquina de estados, implementar o que a gente vai fazer em cada uma das etapas de execução da nossa instrução, né, a gente, na verdade, faz vamos falar assim, um microprocessador, ou vamos falar assim, um microcontrolador, e coloca ele dentro da nossa unidade de controle. O que é isso, Pedro? Você está viajando? Não, não estou viajando, não. O negócio é o seguinte, a gente tem um processadorzinho, que o que ele vai fazer, então, em vez de ele processar as instruções normais, ele vai processar as instruções no sentido de gerar os sinais de controle para o nosso caminho de dados, tá certo? Na verdade, ele implementa como se fosse o que a gente chama de microinstruções. Microinstruções. Porque assim, vamos falar assim, a instrução normal que a gente tem lá é, sei lá, ADD, S0, S1, S2. Ele está justamente falando para pegar o registrador S1
S1, somar com o registrador S2 e colocar em S0. No caso de uma microinstrução, é diferente. Ele vai falar assim, habilita a entrada A e a entrada B da nossa ULA e salva o resultado no registrador tal. Ele não está fazendo a soma, ele está controlando. Então, a nossa unidade de controle ali, ela vai justamente orientar isso. A microinstrução vai justamente ser entrada para essa unidade de controle para falar o que o caminho de dados tem que ser feito. E isso é feito a cada etapa. E aí, se a gente pensa assim, beleza, uma microinstrução, ela codifica, né? Vamos falar assim, microinstrução, resumir aqui, microinstrução codifica o que tem de ser feito, o que tem de ser feito numa etapa. Vamos falar assim, né? Ela vai falar, ó, a microinstrução fala, diz, né? Ela fala, ó, nessa etapa, habilita isso aqui. É como se fosse um upcode, mas é a forma como a gente processa esse upcode. E a ideia, o conceito, é que uma vez que a gente tem uma microinstrução, ele vai falar o que a gente tem que fazer, né, para processar aquela instrução naquela etapa. A gente tem, então, um microprograma que a gente pode falar, né, que é o conjunto programa diz o que tem que ser feito num conjunto de etapas. Ou seja, uma instrução de etapas. Que viagem, né? Que viagem. Quem que tá achando que é a maior viagem de todas? Coloca aí pra mim. Tá nem entendendo o que eu tô falando. Viagem total. Loucura total isso aí. Isso aí, Leonardo, também acho. Vamos ver aqui como é que a loucura funciona. Antes da gente falar, né? Se a gente for pensar que a microinstrução nada mais é do que uma instrução pequenininha que é entrada para a unidade de controle, tá certo? Ela também tem campos, né? Ela tem campos identificando ali quais são os dados de origem, quais são os dados, como que a gente vai controlar a nossa ULA, né? Onde que a gente está escrevendo, o que a gente está fazendo com a nossa memória, né? Controlar os registradores. Mas o mais interessante de tudo, na real, né, é ver essa tabela aqui, ó, onde a gente tem justamente o formato de uma microinstrução. Aqui, ó. Aqui é o label da nossa microinstrução. O label, ele é como se fosse o pseudonome que a gente dá para a instrução. Igual a gente dá o nome para a instrução 0001, a gente dá o nome de, sei lá, add. Aqui a gente dá o nome de fetch para essa instrução aí. E o que essa instrução fetch faz? Olha, aqui ó, você tem os campos da nossa microinstrução. Certo? Aqui ele está falando, ó, esse campo aqui está falando o que tem que ser feito, né? Qual que é o valor que tem que ter nesse campo. Então, tem que ter um campo para acionar, né, o somador. Tem que ter um campo para pegar a entrada do somador e colocar o PC como entrada e o 4 como entrada. E aqui a gente tem justamente os nossos... Aqui a gente tem as nossas microinstruções, certo? Alguém perguntou ali, quem vai definir esse label? É o montador? Não é nem o montador, é assim, porque isso aí a gente não programa, tá? Do ponto de vista programador, tá? É justamente isso, Arthur. As teorias das conspirações vêm disso aí. É porque a gente vai ver ali daqui a pouco que a gente tem esse microprograma. Então, esse microprograma tem duas coisas. Primeiro, ele tem que estar armazenado em algum lugar. A gente vai ver onde que esse microprograma está armazenado.
E uma vez ele armazenado, é interessante discutir também como que ele foi armazenado lá, certo? Mas vamos focar aqui. Então, o importante é, primeiro, o microprograma ele é uma sequência de microinstruções que vão te dizer como você processa os sinais de controle, como você decodifica as instruções do seu processador para gerar os sinais de controle que nós temos. Certo? Vamos ver então uma figura para ficar bem mais claro. Essa daqui é a figura arquitetural de uma unidade de controle microprogramada. Tá? Isso aqui é a implementação. É igual eu falei lá com vocês, tem que ter a caixinha do sequenciador, registrador do estado e tal. Aqui é para a unidade de controle microprogramada. Ela parece um pouco, mas é diferente. Por que ela é diferente? Atenção, porque unidade de controle implementada por máquina de estados é diferente de unidade de controle microprogramada. E a unidade de microprogramada, unidade de controle microprogramada, ela tem esse cara aqui, ó, que é a memória de microprograma. Então, isso aqui é uma memória de microprograma. E aí, isso daqui funciona como um processador que a função dele é fazer a decodificação das instruções que a gente tem. Aqui, ó. Aqui a gente começa daqui, ó. Aqui a gente tem a entrada, né, da nossa unidade de controle. Essa entrada aqui é justamente, vamos colocar aqui, é justamente o upcode da instrução, certo? Aí o que ele faz? Ele fala assim, beleza, aqui eu tenho o upcode da instrução. Aqui a gente vai falar assim, beleza, eu tenho que, baseado nesse upcode de instrução, né, eu tenho que falar assim, qual que é a microinstrução que eu vou ser executada, né? E essa tabela de dispatch aqui. É, qual microinstrução deve ser executada? Quais microinstruções, né? Qual microprograma deve ser executado? Aí ele vai decidir qual que é o microprograma que tem que ser executado e vai falar, beleza, o microprograma que tem que ser executado é o microprograma que gera os sinais de controle para, sei lá, load word. Tá. Aí ele vai definir aqui um contador do microprograma. Ele vai setar o contador do microprograma. Beleza. A primeira microinstrução do meu microprograma é essa daqui, ó. Pega. Beleza? E aí a gente vai processando microinstrução por microinstrução. A gente pega a microinstrução, né, vai gerar saídas para o nosso sinal de controle, né, e vai voltar para o contador de microprograma. E a gente vai processando as microinstruções do meu microprograma até eu gerar todos os sinais de controle para uma instrução ser executada no meu caminho de dados. O mais interessante é que, como existe essa memória de microprograma aqui, né, como existe esse cara aqui, o que acontece? Né? Fica muito mais fácil. De onde que vem a flexibilidade? Primeiro, de onde que vem a complexidade do projeto? A complexidade, né, por que ele é mais simples? Porque a gente estruturou o nosso projeto da unidade de controle de uma forma muito mais... ela está muito mais estruturada. Ou seja, você vê ali, ó, tem um header, tem um microprograma, né? Tem o contador de microprograma. A lógica, quando a gente decompõe em caixinhas que a gente pode usar para construir coisas complexas, fica muito mais simples de entender, porque a gente não tem que entender um circuito totalmente fora do padrão. Então, a lógica reduz por aí. E por que tem essa flexibilidade? Porque justamente pelo fato de eu ter a memória do microprograma, é o seguinte, para eu implementar uma instrução, né? Ou seja, porque a instrução, o que é? É como eu vou direcionar os meus dados no meu caminho de dados. E quem que faz esse direcionamento é justamente a unidade de controle. Então, se eu tenho uma memória, que eu tenho um microprograma que justamente gera os sinais da unidade de controle, eu posso chegar aqui e falar, beleza, eu quero
adicionar uma nova instrução. Aí eu vou lá e adiciono, sei lá, adiciono uma instrução. Podemos adicionar microprogramas. Que eu posso chegar lá e programar esse cara aqui. Né? Então, posso adicionar instruções. Eu posso... vamos dizer que tem um bug numa instrução. Igual a gente aconteceu agora recentemente na Intel. Né? A Intel tinha um bug nos processadores, né, que dava uma falha de vulnerabilidade de segurança. Certo? Tá, beleza. O que a Intel faz? Você acha que a Intel vai lá e faz um recall, igual a gente tem para carro, para todos os processadores do mundo? Isso não existe. Isso não existe. Né? O que eles fazem, na verdade, é lançar um patch para o seu microprograma. É justamente um fix, um update. Aí você vai lá e atualiza o microprograma via um software que a Intel te dá. Não é parecido com quando a gente faz uma atualização da BIOS, tá? É parecido porque, vamos falar assim, o princípio da tecnologia é o mesmo, né? Mas nesse caso aí a gente não está atualizando a BIOS, a gente está atualizando a unidade de controle do processador. Que como assim, é tipo firmware? Isso é o firmware, Arthur. Entendeu? Isso é o firmware. Então, quem está mais familiarizado aí é justamente isso. Um firmware é tipo uma coisa que é meio híbrido, assim. Tem umas coisas em hardware, tem umas coisas em software. No caso aqui, o hardware é justamente essa unidade microcontrolada. E a parte de software é justamente um microprograma. E esse software nosso é muito especial, porque ele controla como que os sinais de controle são emitidos no processador. Aí existe toda essa teoria da conspiração ali, fazendo parênteses, né? Existe um Minix embarcado na Intel, né? E a galera fala que tem um processador, né? O processador da Intel tem um microsistema operacional lá rodando e fica vigiando todo mundo, o que todo mundo está fazendo, né? Teoria da conspiração. É porque, teoricamente, você pode colocar um software aí, mas esse cara aí precisaria ser um processador de propósito geral e tal, e não é. Agora tem certeza. Tá voado. Quem concorda com o Arthur aí que a Intel tá espionando todo mundo usando o Minix de sistema operacional? Certeza. Verdade, pode ser que seja. Mas eu queria saber aí de vocês. Deu para entender a lógica de de uma unidade de controle microprogramada? Vocês conseguem ver isso? Conseguiram entender os conceitos? Quem que tá com dúvida aí? Comenta aí para eu saber. Ou se estiver tranquilo, fala assim para mim. Tá tranquilo, Pedro. Depois que o caminhão terminar de passar. Tá tranquilo mesmo, que estranho. Boa pergunta. O Arthur perguntou assim: continua sendo RISC? Ou, seguinte, a gente. Eu acho que é interessante falar o seguinte, tá? O RISC, ele, ele é meio desacoplado, só que não disso, tá bom? CISC e RISC é meio que desacoplado, só que não disso. Por que é só que não? É o seguinte, RISC é conjunto reduzido de instruções. Conjunto de reduzido de instruções significa que, geralmente, a unidade de controle ela é simples de ser programada, tá? Simples de ser projetada. Tá? Justamente porque o seu conjunto de instruções ele é simples. E aí, quando você tem esse tipo de projeto, geralmente você não vai dar um tiro de bazuca numa formiga. Então, se você puder ir para um projeto mais simples e o RISC e a máquina de estados ela vai ficar com baixa complexidade e tudo, você pode implementar numa máquina de estados. Tá? Mas o fato é que implementar uma máquina, uma arquitetura, um processador CISC usando máquina de estados é inviável. Então, existe uma tendência de que, ao menos as máquinas CISC,
elas são projetadas usando uma unidade de controle microprogramada, por facilidade de projeto da máquina CISC, de um processador CISC. Você pode usar as duas abordagens para os dois, mas é mais indicado você utilizar uma unidade de microcontrole programada. Eu diria que hoje em dia, né, esse tipo de ganho de desempenho que você teria tendo um circuito dedicado só para fazer máquina de estados, eu diria que não é algo que compensa. Não é algo que compensa, porque esse cara aí ele tem uma flexibilidade incrível. A gente viu ali, a gente discutiu que a gente pode ter os microprogramas, a gente pode adicionar instruções. Claro que dentro da medida do possível, tá, gente? Porque a gente não consegue desfazer as conexões internas no nosso caminho de dados. Só que a gente consegue pilotar o caminho de dados para ter algumas modificações semânticas na nossa instrução, caso a gente queira, tá certo? Então, assim, existe um ponto aí para você pensar. Falando um pouquinho ali, inclusive, do trabalho, no trabalho vocês são livres para escolher qualquer uma das duas abordagens, tá bom? Só que eu acho que é mais fácil implementar com unidade de controle microprogramada, porque você tem todas as caixinhas ali, tá certo? Você tem todas as caixinhas no Logi Sim para implementar esse cara aí. Respondido, Arthur? Legal. Gente, mais dúvida aí sobre a unidade de controle microprogramada? A gente continuar avançando? Não? Show. Acho que tem uns alunos aí que estão caindo. Não sei o que está acontecendo. Então tá. Vamos terminar o nosso assunto aqui de processador multiciclo falando de uma coisa muito importante que vocês vão utilizar muito no semestre que vem, que é quando vocês tiverem a disciplina de sistemas operacionais. Certo? Porque o negócio é o seguinte, todas essas instruções que a gente discutiu, elas têm um fluxo, vamos falar, normal de execução. O que é um fluxo normal? Pô, você executa 1 mais 1 dá 2. 2 dividido por 1, eu juro pra vocês que eu parei pra pensar. Mas enfim, é 2. Ai, ai. Mas enfim, a gente está justamente fazendo assim, executando sempre instruções de fluxos normais. E o que acontece se a gente executa uma coisa que não é que é inválida? É a mesma coisa de tipo assim, imagina que você fez um programa lá, você escreveu uma função no seu programa, e aí alguém vai usar essa função, só que ele passa parâmetros para essa função que são inválidos, tá certo? Vai dar pau, vai dar pau. Vocês já viram? Comenta aí pra mim. Vocês já viram exceções em Java? Vocês já viram exceções em Java? Que é tipo assim, você fez uma divisão por zero, você tentou acessar um ponteiro bizarro, né? Isso aí são coisas que, vamos falar assim, sintaticamente você pode fazer uma divisão por zero, né? Você pode fazer 3 dividido por zero, você pode fazer. O compilador não vai travar isso. Mas, na hora de executar, vai dar pau, porque ele não sabe executar aquilo. Uma exceção, ela está justamente ligada a isso. É alguma situação que ela tira o processador desse fluxo normal dele de execução. Né? Fluxo normal. O que seria isso? Aqui no slide a gente está discutindo 2 tipos de exceção. O primeiro deles é aquela opcode indefinido, desconhecido. O que é isso? Por exemplo, a instrução, sabe? O código do opcode, o código do opcode lá, ele tem 6 bits, né? Então, tem uma sequência de bits que é válida e tem sequências de bits que não são válidas. Que a gente não tem 2 elevado a 6 instruções no MIPS. Então, o que acontece? Para sequências de bits do opcode que não são válidas, e a gente receber uma instrução que tem aquela sequência inválida de bits, o processador não sabe processar aquela instrução. Não conhece. E aí isso gera um tipo de exceção, né? Um tipo de problema para o processador. E a segunda etapa aqui é justamente a questão, por exemplo, de overflow de aritmética.
Um exemplo de overflow de aritmética, sei lá, quando você faz um número muito grande com outro número muito grande, você não tem bits o suficiente para representar aquele número, e aí você tem um overflow, certo? A gente pode falar de divisão por zero também, IPS. Ele também tem essa questão de divisão por zero, os processadores também têm. Tá? Na prática, tem várias, tá? Tem coisas relacionadas a segurança, acesso inválido à memória, tá certo? Mas, na prática, o processador, na hora que ele encontra esse tipo de problema, o que ele faz? Ele faz. Na verdade, ele tem um suporte mínimo para isso. Igual no Java, quando você tem lá no Java, e aí você tem que colocar aquele try-catch ao redor do seu código que pode gerar uma exceção. No caso do processador, a gente tem que, na verdade, fornecer esse suporte, porque a divisão por zero, por exemplo, é uma coisa que acontece lá em cima, lá no programa, tá certo? E aí o processador ele tem que fornecer algum suporte, vamos falar assim, material no hardware para esse tipo de situação. E o que ele faz, na verdade? Ele acrescenta dois registradores no conjunto no projeto do processador. São dois registradores. O primeiro é o exception PC, que ele fala qual que é a instrução que gerou aquela exceção. Né? No caso, se você tiver uma divisão por zero, ele vai falar qual que é a instrução, qual que é o endereço daquela instrução que gerou aquela exceção. Né? E a segunda coisa é justamente a causa daquela exceção, porque você pode ter uma divisão por zero, você pode ter um overflow de aritmética, um upcode que é inválido, e assim por diante. E aí o que acontece? Então, vamos só entender assim, e isso é assunto que vocês vão estudar mais assim na aula de sistemas operacionais. Porque um sistema operacional ele é muito construído ao redor desse conceito de exceção e de interrupção, que é um tipo de exceção mais controlada, que a gente até chegou a discutir no início da aula, que é como os dispositivos conversam com o computador. Então, na verdade, o que acontece? Aqui a gente tem o hardware, né? Vou falar assim, processador. Né? Aí, geralmente, a gente faz assim, né? Isso aqui era para ser um raio, tá, gente? Exceção. Sei lá. Evento anormal. Divisão por zero, sei lá, tá bom? E a gente tem um evento anormal. Aí o que acontece? O processador, ele recebe aquela divisão por zero para executar. E fala, poxa, não sei executar aquela instrução, eu não sei lidar com esse evento anormal. O que ele faz? Aí aqui tem o sistema operacional. Aí ele fala assim, beleza, ele para de fazer tudo e ele invoca, ele chama o sistema operacional. Ele chama o sistema operacional. E aí o sistema operacional ele vai executar um código que chama tratador de exceção. Para justamente falar assim, beleza, aconteceu uma divisão por zero, o que eu tenho que fazer na divisão por zero? Então tá, deixa eu ver aqui. É esse programa aqui que executou uma divisão por zero? Então beleza, mata esse programa. Ou sei lá, esse programa aqui acessou uma memória que é inválida, mata o programa. Pode fazer qualquer ação que ele quiser. Geralmente, ele simplesmente termina o programa, né? Aborta a execução do programa, né? Do processo. Mas esse fluxo é muito importante que vocês entenderem. Então, quando acontece uma exceção ali no Java, é justamente isso que aconteceu ali. Vamos falar assim, no computador. Chegou alguma instrução, um evento anormal para o processador processar. O processador fala, não consigo processar isso. Ele chama o sistema operacional vê que é o programa Java que você estava fazendo para disciplina de laboratório de computação. E aí ele fala, beleza, tchau. E mata o processo. Tá? Deu para entender aí, gente? Me diz aí quem está com dúvida na questão de exceções.
Deixa eu ouvir as dúvidas de vocês aí. Deixa eu fazer umas perguntas aí, então. Guilherme, tá tranquilo? Laura, Matheus, Vitor. Vitor, tá tranquilo? É. A Laura tá dando pra acompanhar. Todo mundo tá falando, não, não. Vamos ver o que o Matheus fala. Arthur, tá tranquilo? João. Se tiver pergunta, elabora aí pra eu responder, gente. O Matheus tá digitando, acredito que ele vai perguntar algo. Vamos ver. Matheus perguntou assim: quando eu lanço uma exceção para outro método, eu delego para outro espaço da memória o tratamento dessa exceção? Muito boa essa sua pergunta. Sim, Matheus, é isso que acontece. Por quê? Sim, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque para não confundir tanto a cabeça das pessoas. Mas o negócio é o seguinte: às vezes essa exceção ela acontece num contexto que deixa o processador num estado inválido, inconsistente. E aí, uma das tarefas do processador é justamente pular para um espaço de memória que é seguro. Então, quando ele faz esse pulo aqui, justamente esse pulo aqui, ó, ele pula para um local seguro da memória e executa, certo? E aí que todos os problemas de segurança, eles estão relacionados com esse tipo de pulo. Que ele pula para uma região que é segura, que é a região onde o sistema operacional está executando. O Arthur Leal perguntou como o processador puro trata a exceção. O que você quer dizer com processador puro, Arthur? Matheus, respondido aí? Legal. Massa. Boa pergunta. O Arthur me perguntou se eu injetar uma divisão por zero, ou seja, se eu forçar o processador a fazer alguma coisa inválida, tá certo? Sem rodar nenhum OS, sistema operacional por cima. Né? Por exemplo, você pega. Na verdade, é só você pegar o seu Intel aí, você buta um código aí seu e faz uma divisão por zero, né? O que acontece? O que vai acontecer depende de processador para processador, mas em geral, se ele não está rodando nenhum SO, que é justamente o cara que faria o tratamento dessa interrupção, o processador toma a medida que ele pode tomar, que é se auto-resetar. Então ele vai lá e reseta. Na verdade, sabe quando você tem no Windows ou no Linux mesmo, acontece isso, mas é mais raro. No Windows, umas versões antigas, tinha aquela tela azul da morte, Blue Screen of Death. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas era justamente uma exceção, e quem executava essa exceção era quem acontecia esse problema. Né? Era dentro do sistema operacional, e aí o sistema operacional, que é para o cara, que é para justamente lidar com esse tipo de problema, tá bugado, entende? Ele vai lá e dá o tela azul da morte. É melhor do que ele resetar o processador e reiniciar tudo. Então é isso que ele faz. Então, quando não tem nenhum SO rodando, o que acontece? O processador reseta. Tá certo? Kernel Panic é isso. É uma das coisas que acontece com o Kernel Panic. O Arthur falou que tem até hoje. Gente, eu não sei. Eu uso o Linux tem 10 anos já. Graças a Deus. Vou converter vocês semestre que vem, que vão fazer a disciplina comigo de algoritmos. Eu vou converter vocês a usar o Linux semestre que vem.
Toda vez. É sinal porque você não pode usar o Linux, Arthur. Ah, eu tô digitando ali. Gente, eu sou contra mesmo, tá? Testemunha de Linux. Vitor, é exatamente isso. Se vocês fizessem a disciplina de sistemas operacionais comigo, vocês iam estar perdidos. Meu Windows deu pau no Docker. Muito trabalho. Você estava usando o Docker para usar o Linux dentro, Guilherme? Justamente, Arthur, Linux Forever. Por isso ele era. Ah, tá. Legal. Rafael tá digitando ali, ó. Rafael perguntando. Uma pergunta aqui que não tem muito a ver. Aquele hacker que conseguia roubar os códigos do processador da Intel e estava querendo milhões, procede mesmo? Ele conseguiu isso dos servidores ou de uma outra maneira? Ô Rafael, eu acredito, eu não vi essa notícia, tá? Eu acredito que quando ele falou, né, deve ter falado de roubar os códigos dos processadores, é porque, assim, na verdade são duas coisas diferentes, um microcódigo, um microprograma, e outra coisa é a implementação do processador. Igual a gente está dando aqui na aula, essa implementação, vamos falar assim, visual no Logicsim, existem as ferramentas de desenvolvimento de processador que na verdade elas não são visuais. Quando você vai programar e projetar um processador hoje em dia, ele é feito em linguagem de programação. É uma linguagem que inclusive eu falei elas com vocês, que é aquela linguagem VHDL, o Verilog, tá certo? Provavelmente, se houve realmente esse tipo de falha, a pessoa deve ter obtido o código VHDL ou Verilog dos processadores da Intel. Não sei, acho que é difícil isso, né? Teria que invadir o servidor deles. Tá certo? Mas bom, vamos andando. Tá respondido aí mais ou menos, Rafael? Vou andando aqui com a matéria. A gente vai entrar nos nossos slides finais. Então aqui, só para a gente ver como que funciona, né, essa arquitetura MIPS com suporte à exceção, o que a gente faz é justamente incluir esses dois registradores aqui no projeto da nossa arquitetura, que é justamente o registrador da causa da instrução, da causa da exceção e onde que a exceção aconteceu, certo? Com base nisso, né, a gente tem justamente um tratamento, né, a gente tem o suporte a exceções. Eu ainda não defini os pontos extras do trabalho, talvez seja alguma coisa nesse sentido aí, de implementar alguma coisa de exceção, ou se não alguma coisa de pipeline que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Mas vamos ver, certo? Oi, gente. Então aqui é justamente essa adição que a gente faz na nossa unidade de controle, tem que justamente fazer essa adição porque a gente tem que ser capaz de identificar as exceções na unidade de controle. A gente vai ver aqui que a gente adiciona basicamente esses dois estados aqui na nossa unidade de controle para isso. Então você vai vendo que a unidade de controle vai crescendo. Chega de falar de exceção, vamos falar de desempenho. Por que a gente vai falar de desempenho? Esse é o nosso último slide da aula. Porque a gente saiu do nosso projeto monociclo e foi para o projeto multiciclo por causa de desempenho. Então, a gente tem que ter, depois de 3 aulas, tem que ter valido a pena aguentar eu falando aqui 4 horas e meia na cabeça de vocês do que é um processador multiciclo. Por quê? E vamos tentar entender o quanto que a gente melhorou. Então a gente pega aqui o mesmo benchmark, então para refrescar a cabeça das pessoas o que é um benchmark. A nossa aula de análise de técnicas de desempenho, que vai ser bem hands-on, a gente vai desenvolver um benchmark. Cada um vai desenvolver um benchmark para rodar no seu próximo processador. Então tá, a gente vai fazer justamente um benchmark. Então é um programa que avalia o desempenho
desempenho de uma arquitetura. E como é que funciona esse benchmark? Né? O que tem nesse benchmark? Aqui está falando o que tem no benchmark. Ó. Aqui está falando qual que é a composição das instruções. Número de instruções. Né? E aqui ele está falando assim, beleza. O negócio é o seguinte. A gente tem 49% das instruções do benchmark são do tipo R e essas instruções gastam 4 ciclos. Da mesma forma, a gente tem, 16% de instruções do tipo BEQ que gastam 3 ciclos. E assim por diante. E aí, o que a gente fez? Se a gente calcular a média ponderada, ou seja, a gente multiplica, né, esse por esse, né, faz a média ponderada, a gente tem um CPI, que é um ciclos por instrução, ou seja, ciclos por instrução. A gente tem um CPI justamente de 5. Quer dizer que na média do monociclo, a gente teria 5 ciclos por instrução. E se a gente faz a mesma métrica para o multiciclo, a gente tem 4.04. Então, se a gente antes usava 5 ciclos para processar uma instrução, porque basicamente o ciclo no monociclo ele é limitado pelo maior de todos, que é esse cara aqui, né? E agora, no multiciclo, a gente quebrou a nossa instrução em várias etapas, a gente está processando uma instrução ela leva menos ciclos para ser processada. Né? Então, o CPI médio ele é maior na nossa arquitetura. E se a gente fizer justamente a divisão, né, de 5 por 4.04 para saber quão mais veloz a gente está, é justamente esse cara aqui que a gente chama de speed up. Cadê? Speed up. Né? Ganho de desempenho. Ganho de desempenho. Do inglês seria aumento de velocidade. De 1.24. Tá certo? Então, a gente é 1.24 vezes mais rápido do que um monociclo só fazendo esse tipo de projeto. Se a gente lembrar lá no monociclo, o monociclo ele tinha 75% de eficiência para esse benchmark. 75, monociclo. Né? Monociclo, ele era 75% eficiente. Se a gente fizer a conta para o multiciclo, e a gente pegar então 75%, né, vezes 1.24, a gente tem 93%. 75%. Acho que era 75%. 93%. Então, ou seja, a gente melhorou pra caramba a eficiência do nosso processador. E aí eu falo, beleza, 93 já é bom, não é? Tá. Dá para melhorar? Dá. Como que faz isso? Próxima aula a gente vai começar a estudar um outro assunto que é pipeline, que ele é basicamente, vamos falar assim, utilizado em todos, igual nos processadores de hoje, todos são multiciclo, todos os processadores são multiciclo e tem uma coisa que chama pipeline. Próxima aula, quinta-feira, a gente vai começar com esse assunto. Vou parar de gravar aqui a aula. E